Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora resolver mais uma questão de inequações com trigonometria. Essa questão aqui quero ver estudar Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Vamos lá? Determine o conjunto de todos os valores de x pertencente ao intervalo de 0 a 2π que satisfaz simultaneamente a 2 sin ao quadrado de x mais seno de x menos 1 sobre cosseno de x menos 1 é menor que zero. E tangente de x mais raiz de 3 é menor do que 1 mais a raiz de 3 vezes o cotangente de x que multiplica a cotangente de x. Bom, vamos inicialmente analisar essa inequação aqui, né? A gente vai, de cara que a gente pode ver que cosseno de x tem que ser diferente de 1, né? Porque se cosseno de x aqui for 1, isso aqui dá zero, tá? Então, o que acontece? O cosseno de x só pode variar de menos 1 até um valor menor que 1, né? O que quer dizer que essa expressão cosseno de x menos 1 é sempre negativo, né? Porque como o cosseno de x não pode atingir 1, esse valor aqui é sempre negativo, né? Cosseno de x menos 1 é sempre negativo, tá? Se isso aqui é negativo e isso aqui tudo, essa fração aqui tem que ser menor que zero e aqui é negativo, isso aqui tem que ser positivo, né? Porque se for negativo dá maior que zero. Então isso aqui tem que ser positivo, tá? Então isso aqui implica que 2 seno ao quadrado de x mais seno de x menos 1 tem que ser maior que zero. Fazer uma substituição de variável aqui, né? Fazendo seno de x igual a y, a gente tem que 2 seno ao quadrado de x mais seno de x menos 1 maior que zero, fica 2y ao quadrado mais y menos 1 maior que zero. Bom, isso aqui é uma função de uma parábola, né? E é uma parábola voltada com a concavidade voltada para cima, né? Bem, aplicando Bhaskara para encontrar o valor de y, eu tenho que y é igual a menos 1 mais ou menos a raiz de 1 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes menos 1 sobre 2 vezes 2, né? A é 2, e C é menos 1 e B é 1, né? Aqui, menos 4 vezes 2 dá menos 8, vezes menos 1 dá mais 8, com mais 1 aqui dá mais 9, né? Dividido por 4 aqui. Então fica menos 1, mais ou menos a raiz de 9 sobre 4. Raiz de 9 é 3, então fica menos 1 menos 3 dá menos 4, dividido por 4 dá menos 1. E mais 3 menos 1 dá 2, dividido por 4 dá meio, né? Como a parábola é voltada para cima, eu tenho que uma raiz aqui é meio, outra raiz aqui é menos 1, né? Para que essa função aqui seja positiva, eu tenho que encontrar os valores em que essa função aqui é positiva, são para valores menores do que menos 1 e maiores que meio, né? Como o y é igual a seno de x, o seno de x varia entre menos 1 e 1, né? Então, quer dizer que você não pode ter valores menores que menos 1 aqui. Então, o único intervalo para nós aqui que resolve o problema é esse intervalo aqui entre meio e 1, né? Então, y está entre meio e 1 para satisfazer essa inequação aqui, né? E o que implica que seno de x está entre meio e 1, tá ok? Bem, no círculo trigonométrico aqui, para seno de x entre meio e 1, né, nós temos que os arcos, o valor de x correspondente, né, estão entre π sobre 6 e 5π sobre 6. Né, nessa região aqui, e para valores de x entre π sobre 6 e 5π sobre 6, o seno varia de meio e 1. Né? Se a gente colocar isso aqui num eixo linear, a gente vai ter aqui entre π sobre 6 e 5π sobre 6, que nessa região aqui, o valor, né, essa função aqui, ela é positiva. Né? Mas não é isso, não é esse o resultado que a gente quer, né? A gente quer o resultado desse sobre esse. Né? Então, na realidade, dá o inverso. Né? Aqui vai dar, como aqui é negativo, né, sempre negativo, aqui vai dar mais, aqui vai dar menos, aqui vai dar mais. Tá? O resultado, né, o sinal dessa fração aqui. Tá? Então, calculando essa fração aqui, né, eu tenho que, nessa região aqui, como essa função aqui, 2 seno ao quadrado de x mais seno de x menos 1 é positivo, nessa região aqui, como aqui é negativo, isso aqui dá negativo. Né? E essa região entre 0 e π sobre 6 dá positivo, porque isso aqui dá negativo nessa região aqui, dividido por um número negativo dá positivo. E aqui também, né, que essa função aqui é negativa aqui, dividido por um número negativo aqui, aqui dá positivo. Tá? Então isso aqui resolve essa inequação aqui. Né? Agora a gente tem que determinar os sinais da outra inequação aqui para a gente poder fazer a intersecção das soluções. Tá? Então vamos lá.
Analisando o sinal dessa função aqui, a gente tem que tangente de x mais raiz de 3 é menor do que 1 mais raiz de 3 cotangente de x vezes cotangente de x, né? O que implica que tangente de x mais raiz de 3 é menor do que a cotangente de x, a gente pode escrever como 1 sobre tangente de x, né? Então fica 1 mais raiz de 3 vezes 1 sobre tangente de x vezes 1 sobre tangente de x. Aqui, se a gente multiplicar 1 aqui por tangente de x sobre tangente de x, né? Aqui fica a tangente de x mais raiz de 3, aqui fica um tangente de x embaixo, né? Então isso aqui vai ficar tangente de x mais raiz de 3 sobre tangente ao quadrado de x, né? Observe que tangente ao quadrado de x é sempre um número positivo. Então, se eu multiplicar os dois lados aqui por tangente ao quadrado de x, eu não inverto o sinal da igualdade, tá? Observe também que tangente de x tem que ser diferente de zero, tá ok? Senão a cotangente de x aqui fica indeterminada, tá? Fica com 1 sobre zero aqui, tá? Então, multiplicar os dois lados da igualdade aqui por tangente ao quadrado de x, sem alterar o sinal da desigualdade, né? Então, fica com tangente ao quadrado de x, que multiplica tangente de x mais raiz de 3, que é menor que tangente de x mais raiz de 3, né? Passando tangente de x mais raiz de 3 para cá, eu fico com tangente ao quadrado de x, que multiplica tangente de x mais raiz de 3, menos tangente de x mais raiz de 3. Né? Colocando tangente de x mais raiz de 3 em evidência, eu fico com tangente ao quadrado de x menos 1, que multiplica tangente de x mais raiz de 3. Isso aqui é menor que zero. Tá? Agora tem que analisar o sinal dessa função aqui e dessa função aqui. Né? Como essa multiplicação aqui tem que ser menor que zero, um desses aqui tem que ser negativo para que o outro, para que a multiplicação dê menor que zero. Né? Quando esse aqui for positivo, esse tem que ser negativo, e vice-versa. Né? Quando esse aqui for negativo, esse aqui tem que ser positivo. Tá? Então vamos analisar. Analisando aqui o sinal de tangente ao quadrado de x menos 1, eu tenho que tangente ao quadrado de x é maior que zero, né? Sempre maior que zero, porque qualquer número ao quadrado aqui é maior que zero, né? Então eu tenho que tangente ao quadrado de x menos 1, quando for maior que zero, né? Quando essa expressão aqui for maior que zero, implica que tangente ao quadrado de x é maior que 1, né? Ou seja, tangente de x, ou tangente de x é menor que menos 1, ou tangente de x é maior que 1. Tá? Para que tangente ao quadrado de x seja maior que 1. Para que essa expressão aqui seja menor que zero, tangente ao quadrado de x tem que ser menor do que 1, né? O que implica que tangente de x tem que estar entre menos 1 e maior que menos 1 e menor que 1. Ok? Então, bem, trazendo aqui para o círculo trigonométrico, né, eu tenho que a tangência, o valor da tangente aqui é menos 1, aqui é 1. Quer dizer que os arcos que estão com tem tangente nessa região aqui avaliam essa expressão aqui negativa, né? A expressão aqui fica negativa. Então, quer dizer que são os arcos entre 0 e π sobre 4, e entre 7π sobre 4 e 0, né? E entre 3π sobre 4 e 5π sobre 4. Tá ok? Para essa região aqui em verde, né, entre π sobre 4 e π sobre 2, eu tenho que os valores da tangente são maiores que 1, né? Para essa região entre π sobre 2 e 3π sobre 4, as tangentes aqui são menores que menos 1, tá vendo? Assim como nessa região aqui também. Nessa região aqui entre 5π sobre 4 e 3π sobre 2, eu tenho que a tangente aqui é positiva, né? E maior do que 1. E para essa região aqui entre 3π sobre 2 e 7π sobre 4, essa tangente aqui também é menor que menos 1. Ou seja, para essa função, para essa região aqui em verde e essa região em verde aqui, essa função aqui resulta em tangente ao quadrado de x menos 1 é maior que zero. Tá ok? Colocando no eixo linear, né, eu tenho que, para valores entre 0 e π sobre 4, essa expressão fica negativa. Né? Para valores entre π sobre 4 e 3π sobre 4, essa expressão aqui é positiva. Né? Para valores entre 3π sobre 4 e 5π sobre 4, essa expressão é negativa. Né? E daqui entre 5π sobre 4 e 7π sobre 4 é positiva. E de 7π sobre 4 a 2π ela é negativa. Tá? Bom, analisando agora essa expressão aqui do ciclo trigonométrico, né? Tangente de x mais raiz de 3, eu tenho que tangente de x mais raiz de 3 é maior que zero, então a tangente de x é maior que menos raiz de 3, né? E se a tangente de x mais raiz de 3 é menor do que zero, a tangente de x é menor que menos raiz de 3.
Tá? Então, nesse intervalo aqui em verde, né, a tangente é maior do que menos a raiz de 3. Tá ok? Assim, esses arcos aqui dessa região aqui também, o valor da tangente é maior do que menos a raiz de 3. Tá ok? Então, nessa região aqui. Então, para esses arcos aqui dessa região aqui em verde, né, você tem que essa função aqui é positiva, né? E para esses arcos aqui nessa região em vermelho aqui, você observa que a tangente aqui ela é menor do que menos raiz de 3, né? Tanto para arcos aqui como arcos aqui. Então, para essa região aqui, você tem valores em que a expressão aqui avalia para valores menores que zero. Essa região em verde aqui é de 0 a π/2, depois ela vai de 2π sobre 3 a 3π sobre 2, e depois aqui ela vale para arcos entre 5π sobre 3 e 2π. Essa região em vermelho ocorre nessa faixa aqui de valores de x, né, que é entre π sobre 2 e 2π sobre 3, e depois nessa faixa aqui que é entre 3π sobre 2 e 5π sobre 3. Tá ok? Colocando o eixo trigonométrico, isso aqui porque a raiz de 3 é a tangente, né, de π sobre 3 é a raiz de 3. Né? Então 2π sobre 3, 2π sobre 3 é menos a raiz de 3, tá? E assim como a de 5π sobre 3 também. Tá ok? Colocando isso aqui no eixo linear, a gente vai ter que entre 0 e π sobre 2, essa expressão aqui é a valia positiva. Né? Entre π sobre 2 e 2π sobre 3, essa função aqui é negativa. Né? Entre 2π sobre 3 e π, essa expressão aqui é positiva. Desculpe, entre 2π sobre 3 e 3π sobre 2, essa expressão aqui é positiva. Né? E entre 3π sobre 2 e 5π sobre 3, a expressão é negativa, depois de 5π sobre 3 e 2π ela é positiva. Tá? Então, agora a gente tem que avaliar o sinal dessa multiplicação aqui, né? A multiplicação de tangente ao quadrado de x menos 1 e tangente de x mais raiz de 3, ok? É como se fizesse a multiplicação, né? Tem que ver em quais regiões os sinais são positivos ou negativos. Então aqui eu repeti, né, a escala, o eixo linear com os sinais dessas duas funções aqui, tá? Então vamos lá. Entre 0 e π sobre 4 aqui é negativo, aqui é positivo. Então quer dizer que a multiplicação é negativa, né? Entre π sobre 4 e π sobre 2, aqui é positivo e aqui é positivo, então o sinal aqui é positivo. Tá? Entre π sobre 2 e 3π sobre 4, aqui é positivo e aqui é negativo. Né? Aliás, desculpe. Entre π sobre 2 e 2π sobre 3, aqui é negativo e aqui é positivo. Né? Então aqui dá negativo. Entre 2π sobre 3 e 3π sobre 4, que é essa região aqui é positivo e aqui é positivo também. Tá? Então aqui é positivo. Entre 3π sobre 4 e π, aqui é negativo, né? E aqui é positivo, então aqui dá negativo, né? Entre π e 5π sobre 4, aqui é negativo, aqui é positivo, então aqui é negativo. Entre 5π sobre 4 e 3π sobre 2, aqui é positivo, então aqui é positivo. Entre 3π sobre 2 e 5π sobre 3, aqui é positivo, aqui é negativo, né? Então aqui é negativo. Entre 5π sobre 3 e 7π sobre 4, aqui é positivo e aqui é positivo, então aqui é positivo. Né? E entre 7π sobre 4 e 2π, aqui é negativo, aqui é positivo, então aqui é negativo. Tá? Então, esse aqui é a representação, a tabela, né? A representação de sinais dessa função aqui. Tá ok? É, bom, agora analisando então as duas equações aqui em conjunto, né? Essa aqui é negativo nessa região aqui, né? Ou seja, nessa região aqui, essa expressão aqui é satisfeita, né? Essa equação aqui é satisfeita. E nessa região aqui, aqui, essa expressão aqui é satisfeita, né? Então, vou fazer a intersecção entre essas duas regiões aqui. Né? Então, aqui eu tenho que aqui é negativo entre π sobre 6 até 5π sobre 6. Então, quer dizer que aqui tem também negativo e aqui é negativo também entre π sobre 6 e π sobre 4. Né? Então, quer dizer, nessa região aqui satisfaz as duas condições. Né? Nessa região aqui também. Né? Aqui é negativo e aqui é negativo também. Tá? Então, aqui é negativo, satisfaz as duas condições. Aqui já não, né? Porque aqui é positivo e aqui é positivo. Né? Aqui
entre 3π sobre 4 e 5π sobre 6, aqui é negativo e aqui também, né? Então satisfaz as duas condições, esse trechinho aqui, tá ok? Entre 3π sobre 4 e 5π sobre 6. A partir de 5π sobre 6, já nenhum arco mais que satisfaz essa inequação, tá ok? Então quer dizer que as únicas regiões que satisfazem essas duas inequações aqui são essas três regiões aqui, tá ok? Que é a intersecção entre as soluções, os arcos que satisfazem essa inequação e os arcos que satisfazem essa inequação aqui, tá bom? Então, a gente tem que a intersecção entre 1 e 2 é x pertencente ao conjunto formado por π sobre x entre π sobre 6 e π sobre 4, né? Ou x entre π sobre 2 e 2π sobre 3, ou x entre 3π sobre 4 e 5π sobre 6. Tá ok? Então, a resposta é x pertencente ao conjunto x entre π sobre 6 e 3π sobre 4, ou x maior que π sobre 2 é menor que 2π sobre 3, ou x maior que 3π sobre 4, ou menor do que 5π e menor do que 5π sobre 6. Né? Para aqueles que chegaram até aqui, considerem deixar o like, se inscrever no canal para ajudar o YouTube a entregar esse vídeo para outras pessoas. Valeu!